Olá, eu sou a Gabi. Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal que tem o intuito de usar o conhecimento para libertar, ao invés de manipular. Hoje eu vou chamar um time de peso, o Flash e a Supergirl, para me ajudarem a explicar para vocês o intrincado sistema de multiversos. Think you can keep up, Girl of Steel? Oh, just you watch Scarlet Speedster. Eu vou utilizar esse livro aqui como referência. E para quem se interessar, tem no site do Semente das Estrelas, é uma canalização da Neva. E a gente vai correlacionar com o que aparece nos seriados. E em inglês é multiverse, mas como o nosso querido amigo Ralph apelidou carinhosamente de Manyverse. And everybody knows about the Manyverse. Multiverse. O Flash, mais conhecido como The Flash, ele foi um personagem criado em 1940 pelo escritor Gardner Fox e pelo artista Harry Lampert. E ele estreou, o Flash original, estreou na Flash Comics número 1, lá em 1940, quando a gente teve a apresentação pela primeira vez do personagem, né, desse super-herói. Aí, com o passar do tempo, né, dos quadrinhos, o The Flash ganhou todas as mídias, filmes, seriados, muitas adaptações. E até mesmo nos quadrinhos, agora o nome Flash, na verdade, ele representa um nome compartilhado por diversos super-heróis da DC Comics. Porque foram aparecendo várias versões do Flash, tem o Barry, tem o Bart, tem os mais antigos, tem o Flash Reverso, enfim, tem muitos, né, que eles foram criando, até porque os próprios superpoderes do Flash, eles deram essa autonomia para poder brincar bastante assim e diversificar o personagem. Mas aqui a gente vai focar no The Flash da CW, tá? Que foi lançado em 2014. E é um seriado que acompanha o Arrowverse. Gente, pra quem gosta, pra quem já assistiu, acho que vocês já devem ter perdido a noção de quantas vezes o Flash puxou aquele quadrinho e explicou o multiverso para todo mundo, né, da equipe, conforme ele ia conhecendo as outras pessoas, tinha que explicar. Já virou até um bordão do seriado, porque ele puxava o quadrinho e explicava o multiverso. Na época, eu acompanhei a série conforme foram lançando as temporadas, porque foi mais ou menos quando estreou o Arrow, né, o Arqueiro, na CW, que eu comecei a me interessar por esse universo de super-heróis. Eu não acompanhava, eu só conhecia, eu sabia alguns poderes que eles tinham, assim, mas nunca tinha parado para acompanhar a história, para entender. Quando começou o Arrow, eu lembro que eu achei legal a série, e a série foi desenvolvendo, foi criando todo um universo, e de repente a segunda série que lançou nesse universo do Arrow, que depois chamaram de Arrowverse, foi o Flash. Veio como a segunda série da CW ali naquele momento de super-herói. E eles conversavam, né, como era no mesmo universo. E foi muito legal, porque na época eu ainda não tinha acesso a conteúdos como esse daqui que a gente vai correlacionar hoje. Eu lembro, assim, que eu voltava várias vezes no seriado, nas explicações, quando eu tentava explicar coisas assim, tipo, da Speed Force, do multiverso. E eu ficava tentando entender o que ele falava, só que na época eu tinha um bloqueio, eu ficava assim, gente, eu sentia que apesar daquilo que apesar daquilo ser ficção científica, eu sentia que existia alguma coisa ali que não é tão ficção assim. Mas eu não sabia o que. Quando eu comecei a mergulhar, assim, nesse universo dos super-heróis, eu comecei a entender e a perceber que muitas coisas que eles botavam ali na ficção, por mais que muitas pessoas possam olhar e dizer assim, nossa, isso aqui é irreal. Eu já tinha um olhar diferente. Eu pensava assim, é, é muito maluco toda essa explicação, mas tem um sentido real, sabe? Eu sentia, mas nem sabia explicar por quê. Hoje eu até sei. E eu lembro que na época que eles começaram a também introduzir o universo da Supergirl, que também é do Arrowverse, aí começou a ficar legal o negócio, porque ela é do Arrowverse, só que ela está num universo diferente, digamos assim, na série, no seriado, né? Então, por exemplo, o Arrow e o Flash, eles são de uma terra, e a Supergirl, ela tá dentro do multiverso, mas ela está numa outra terra. Então, eles não se conheciam. E foi muito legal ver, assim, como que eles adaptaram, né? E foi quando também eles começaram a introduzir o conceito do multiverso dentro do seriado.
A Supergirl, que é a Kara Danvers, a nossa querida prima do Superman, ela foi trazida originalmente nos quadrinhos em 1959, no Action Comics 252, quando se iniciou a publicação da série regular das histórias dessa prima adolescente do Superman, que também veio do planeta Krypton. Quando o Flash, ele conhece a Supergirl, o que acontece? Ele está testando, junto com a equipe dele, uma maneira de aumentar mais ainda a sua velocidade. Eles colocaram um aparelho aqui para ele poder ganhar mais força e mais velocidade. Ele conseguiu atingir uma velocidade 4 vezes maior do que ele já tinha conseguido durante o desempenho da série. E ele criou um portal, né? Um buraco de minhoca, o que vocês queiram falar. E atravessou o espaço-tempo, mudou de frequência. E ele chegou no planeta, na Terra da Supergirl. E foi assim que eles se conheceram. E assim, gente, agora vamos trazer o Team Flash para ajudar nas explicações, né? E a Supergirl também. Porque é muito legal e hoje eu comecei a entender o que eles estavam falando. E esse livro aqui, gente, ajuda bastante. Só que esse livro aqui ainda tem mais coisa. Ele expande. A gente vai falar sobre o sistema dos multiversos e a gente vai falar um pouquinho mais, não só sobre a teoria em si, mas quais são os tipos de universo que existem. E, gente, se eles tivessem utilizado o que a gente tem aqui nesse livro para criar o multiverso da série, ia ser uma expansão tão grande de consciência. Eu acho que ia despertar tantas pessoas, porque dá para fazer uma história bem bolada. Vamos ver o que o Flash ele tem para nos contar, né, sobre o multiverso. E também a gente vai pedir uma ajudinha do Dr. Stein. Okay, see if this helps. This is our Earth. Let's call it Earth 1. Vamos ver a primeira explicação do Doctor, que ele foi o primeiro que trouxe essa teoria na série. And this second Earth, let's call it Earth 2. And these other Earths, 3, 4, 5, to infinity. All of them are nearly identical to ours. A reação do John. Na época que eu assisti a série, eu tô igualzinha a ele, porque eu não tô entendendo nada. And they all exist at the same time, giving us endless alternatives to what we have here. And you, the Barry Allen, here is the Flash, but over there he could be an electrician. E assim, hoje já vejo que a maneira como tá explicado na série é muito simples, muito fácil de entender. Mas assim, a gente tem que ter uma base, né, primeiro. Mas é muito legal despertar, assim, essa sementinha, né, na nossa mente. O que é legal quando eles começam a falar sobre a Mirror World, que seria um planeta espelho. A gente pode usar essa teoria de Mirror World para tudo. Porque se vocês forem correlacionar lá com o Caibalion, vocês conseguem perceber que a lei do assim na Terra como no céu, que é o que está em cima como o que está embaixo, o que está embaixo como o que está em cima. Esse é o princípio da correspondência. Então, quando você consegue correlacionar, você entende que, pelo princípio da correspondência, a gente tem essa criação de universos espelhos. Não só universos, né? Até planos espelhos. Por exemplo, existem cidades astrais que são espelhadas no que já existe aqui. Só que quanto mais você densifica a matéria, mais limitado fica a expansão desse espelhamento. Então, conforme você vai sutilizando a matéria e vai espelhando cidades, espelhando mundos, universos, você vai abrindo as portas para poder se conectar com quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima dimensão e assim vai via infinito. E você vai tendo maiores recursos, maior expansão de consciência. Então, tudo vai expandindo em conjunto, né? Desde a matéria bruta, da tecnologia, até mesmo a questão da consciência. E quando eles falam assim, nessa Terra é um professor, no outro universo da outra Terra não é mais professor, é, sei lá, um dentista, na outra Terra tem 2 filhos, na outra não tem filhos. Se a gente for trazer pra cá, né, a teoria pra cá, não necessariamente nós temos versões espelhadas nossas, né, vivendo em outros universos, assim, tipo a Gabriela idêntica lá, vivendo uma outra vida, com outra profissão, com outra família, mas nós temos fractais
que estão espalhados pelo universo e pelo multiverso. A gente está coexistindo com esses fractais, só que esses fractais, eles não são apenas um espelhamento físico, né? Eles são um espelhamento da nossa essência, como se fosse a nossa alma, né? Que ela vai fractalizando e ela vai criando consciências que fazem parte de um mesmo grupo, por isso são fractais, né? De uma mesma alma. Só que cada um está evoluindo e está tendo as suas experiências em um determinado universo, em uma determinada frequência, em uma determinada roupagem. Aí fica um pouquinho mais doido. Quem a gente foi antes? Quem a gente será? E quem nós somos agora? Né? Não, eu vou mudar essa frase. Quem nós estivemos antes? Quem nós estaremos mais tarde? E quem nós estamos agora? Porque ser é a nossa essência. E estar é o nosso ego. Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Tudo. Todas as nossas versões. Então, se a gente tem um fractal que está em sofrimento, de alguma outra vivência que não conseguiu superar alguma situação, a gente está energeticamente ligado com esse fractal. E se a gente conseguir nos curar por aqui, para ajudar aquele fractal que está em sofrimento, a gente vai expandir a consciência daquele fractal, a gente vai ajudar na cura daquele fractal, que vai começar a integrar com você e com os outros fractais que já estão numa frequência mais elevada. E vai ajudar todos, porque é toda uma rede magnética que vai expandindo junto. Então, um sofre, todos os teus fractais sentem e sofrem. O outro está expandindo muito, ele dá força para todos os outros que ainda não chegaram lá expandir também. Só que quando você está numa frequência que está um pouco mais baixa, você tem que dar permissão e acesso para que o teu fractal que está numa frequência mais alta consiga sintonizar com você e trazer esse sentimento bom que vai te elevar e, às vezes, alguma sabedoria. Porque, gente, um fractal aprender uma coisa, seja numa vida passada, numa vida futura, que na verdade é uma só, né? A existência é uma só, mas só pra gente entender melhor. A gente já sabe o que a gente tem pra saber. Que toda a sabedoria, ela tá guardada, mas ela não tá guardada aqui. Ela tá guardada aqui, ó, no coração. Então, como a gente já sabe o que a gente tem pra saber, a gente desbloqueando a sabedoria que tá no nosso cardíaco e sintonizando com o que nós já aprendemos, vamos aprender, que tá tudo no mesmo tempo e espaço, a gente consegue trazer pro presente. Para nós, aqui, esse fractal que eu tô falando aqui, esse ego que tá falando aqui, o meu momento importante é o presente. Só que eu posso utilizar das forças do que eu já tenho de sabedoria, do que eu já aprendi, para poder utilizar aqui. A gente é luz, a gente é amor. E nós somos criados por pais cósmicos que nos criam assim na maior perfeição, como se fosse uma fonte. Aí a gente vai descendo como se fosse um funil e a gente vai fractalizando e tendo essas experiências de fractais na matéria para expandir cada vez mais quem nós somos aqui, porque tudo isso aqui, todo esse funil, está sempre correlacionado. Então, por isso que a gente desce e depois vai voltando e vai se reintegrando, porque os pais cósmicos, os criadores, né, de todos esses fractais, eles estão sempre criando novas consciências, novas energias, que tem o intuito maior de expandir a fonte criadora, que é o que algumas pessoas chamam de Deus, outras chamam de efeitos da geometria sagrada, outros falam que a fonte criadora é o que tudo é, o que tudo vê, consciência cósmica. Então são muitas coisas que nos levam a estar aqui e voltar e descer e voltar e subir e descer e voltar, enfim. E a partir do momento que nós, como consciência, existimos aqui, nós somos infinitos. Às vezes, a gente se individualiza em egos, né? Para poder expandir algo que é maior do que nós. E a gente não precisa ter medo na hora de fazer o caminho de volta, porque uma vez que você cria um ego, você nunca vai perder as experiências, as memórias. Sabe por quê que falam que as memórias são o mais importante da gente manter? Quando a gente está na matéria, que a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar nada porque a gente tem material. A gente vai levar as lembranças. Porque a gente está levando quem a gente é para voltar para a fonte, digamos assim. E para integrar com tudo o que nós já fomos, somos, estamos,
seremos, estivemos. Tudo integrado. Então, quando você se integra, você não perde aquilo que você construiu nesse ego que às vezes a gente tá muito apegado e tem medo da ilusão da morte por conta de querer, assim, não quero perder quem eu sou. Vocês, se olharem bem pra dentro, todo mundo é muito maior do que isso aqui. Só que isso aqui vai estar junto com vocês, vai ir com vocês. Enfim, eu me empolgo, já falei até demais, vamos voltar pro multiverso, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Wait, sorry. Barry is from another universe. Cool. Toda vez que eles explicavam na série sobre o multiverso, eu fazia as caretas do John e do Jimmy. Wow! So the theory of the multiverse, that's true. True. Oh, yeah. Big time. Yeah, I still can't believe it, and I'm from another planet. What? E eu ficava pensando assim, nossa, eu queria ser que nem o Winslow e pegar na hora, mas eu não consegui. All right, so imagine there are multiple versions of Earth. So all of these Earths occupy the same place in space, but they vibrate at a different frequency, so they can't see one another. Isso que ele acabou de explicar é muito importante, vamos repetir. Todas essas terras, elas estão habitando o mesmo espaço-tempo, mas como elas estão vibrando em frequências diferentes, elas estão coexistindo sem perceber uma a outra. E é exatamente isso que acontece, mas não é só a nível de terra, como eles falam ali, uma terra 1, terra 2, terra X, terra Z. É a nível de universos. E agora vamos falar um pouco sobre o intrincado sistema de multiversos, que eu estou pedindo neste momento muita sabedoria do meu eu verdadeiro, porque, para vocês terem ideia, para eu entender as primeiras 3 páginas desse livro, eu tive que fazer até um rabisco, porque é bastante coisa. E o nosso cérebro, né? Se a gente for pensar nesses assuntos, só usando o cérebro, a gente vai ter uma limitação, porque o nosso cérebro ele é matéria da 3D. A gente tem que expandir além da mente e ir para a consciência e pegar essas informações da consciência, dos fractais que já tem essa informação mais diluída, só que mesmo assim, muitas coisas que de repente a gente traz para cá, a gente não consegue interpretar muito bem ou consegue entender, mas não consegue expressar. E isso não é uma dificuldade que você tem porque, ai meu Deus, eu sou burro. Não é isso. É porque é muito difícil. A gente tem que treinar todos os dias, principalmente em meditação, para a gente conseguir acoplar essa sabedoria. Mas além disso, ter a capacidade de expressar essa sabedoria. Porque como a gente ainda fica muito preso aqui no cérebro, na mente, quando a gente vai explicar, é como se a gente encontrasse uma barreira para falar da maneira como a gente entendeu, porque às vezes também tem coisas que são tão abstratas que tu não vai conseguir entender por aqui, que você vai conseguir entender só por aqui. É só no sentir. E se você não se abre para sentir, você não se abre para perceber as energias, você não se abre para expandir em meditação, geralmente a gente não vai conseguir passar essa barreira, porque só o racional não funciona. Mas também só o sentir hoje ainda não funciona, porque a gente está num nível de matéria que exige do racional. Então, qual que é o maior segredo? Onde está o poder? Na integração. Os universos dentro do sistema do multiverso, que estão coabitando o mesmo tempo e espaço, quero ler esse trechinho para vocês. Eles provêm da grande fonte primordial, que pode ser comparada a um gigantesco sol, e teria como suas facetas e expressões cada um dos feixes de luz que saem diretamente dele em todas as direções. Cada único raio proveniente da grande fonte primordial cria e alimenta ou suporta infindáveis clusters, que seriam agrupamentos de universos de inúmeros tipos, qualidades e energias. Um raio primário, quando ele é observado isoladamente, projeta a partir dele raios menores, sub-raios, que vão criando e alimentando os clusters, os agrupamentos de universos. Essa subdivisão segue em inúmeras camadas de clusters e subclusters. Para ilustrar essa informação, imaginem que o cluster do nosso universo local, onde encontra-se o planeta Terra, é o universo primário dentro desse cluster material, e a partir dele, outros 2 universos materiais também se desenvolveram. E para cada cluster formado, há um raio proveniente do raio primário que subdividiu-se. Esse sub-raio, por sua vez, é chamado de Deus, ou criador local, do cluster em questão. Então aqui a gente começa a entender o que é Pai Cósmico, tá? Porque a fonte, o Deus que a gente conhece, né? Ele é esse grande sol que
está representado aqui, né? Só que quando a gente vai expandindo nestes raios, a gente vai tendo outros subgrupos de criadores para ajudar a expandir o universo nessa infinita possibilidade que nós temos para compreender e acessar aqui na matéria também. Continuando, tá no finalzinho, gente, ó. Filtra a informação, porque eu sei que é difícil, mas vai estar aqui e é só vocês pararem, lerem, meditem em cima disso, que a coisa vai começar a expandir. O Deus, ou criador local do cluster em questão, vai se subdividir ainda mais, projetando dele ainda outros subraios, formando os demais universos pertencentes àquele cluster específico, formando assim deuses locais de cada um desses universos, consciências que energizam e mantêm a vida, fluindo harmonicamente naquele local. Todos os deuses locais de cada universo e cluster são expressões do raio primário, que emanou da grande fonte primordial, tendo em si e emanando para as criações subsequentes a mesma essência da fonte original. Então, vocês entenderam por que eu tive que fazer um desenho para conseguir começar a compreender um pouquinho? E ainda estou no processo. Mas é como se você vai subdividindo, né, os raios que saem do Sol central, que é uma maneira da gente fazer uma metáfora para uma energia muito, 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 muito forte, expansiva, que cria tudo. Essa energia, a partir desses raios, cria os clusters, os subclusters, e daí quando você vai criando a nível de galáxia, você tem um criador local, a nível de universo, você tem um criador local. E essa representação dos criadores, a gente humanizou chamando de Deus. Mas são consciências muito elevadas que ajudam nessa arquitetura, né, de algo que a gente não tem nem como mensurar, que é o universo e o multiverso. Esses clusters de universos existem com diferentes características em diferentes dimensões, montando um sistema multidimensional interconectado. São vários agrupamentos de universos, alguns materiais, outros geométricos, sonares, magnéticos, temporais, cristalinos, que existem exatamente no mesmo local, todos sobrepostos, só que eles estão vibrando em dimensões diferentes. E isso lhes dá esse intrincado sistema de possibilidades que a criação é. Né? Gente, vocês já imaginaram colocar isso aqui dentro de um universo assim de super-herói? Imagina, dá pra criar os super-heróis do agrupamento cristalino, que são os que trazem a energia crística no sentido de cristais, assim, da essência crística. O que explica muito aqui nesse livro é que o nome Cristo, né, que a gente conhece, ele vem muito dessa influência do agrupamento no universo cristalino, trazendo as energias desse universo. Dá para criar super-heróis dos agrupamentos magnéticos, a gente poderia até ter o super-herói do Cryon, que é um dos mais famosos, né, do universo magnético. Dá para criar super-heróis dos agrupamentos geométricos, daí eles poderiam vir em formas de mandalas, assim, de geometrias sagradas, eles poderiam ser, na verdade, vindo só a geometria, só os símbolos, e cada símbolo, ele pode ser conectado, assim, com um superpoder, né? Ou eles podem auxiliar, de alguma maneira, numa limpeza, alguma coisa assim, também até na parte mais espiritual, que é o que acontece hoje, né? Eles auxiliam os símbolos do universo geométrico, auxiliam muito a gente, a conexão com a essência, em curas também, curas emocionais, curas físicas, curas espirituais. Teríamos os super-heróis dos universos temporais, e dá pra brincar bastante com essa questão, assim, das viagens no tempo. Tem o universo rítmico também, que fala sobre vibração. O universo rítmico fala sobre a vibração, mas os sonares falam sobre o som. E no universo material, que é o universo que está aqui no planeta Terra, a gente pode correlacionar com os super-heróis que a gente já tem aqui. Então imagina o Flash, o Superman, a Supergirl, todo mundo conhecendo esse povo, assim, e conseguindo interconectar. Aí a gente imagina que eles vão interconectar todos esses universos, todos esses agrupamentos, acoplar todas as energias, e eles vão parar de brigar por coisa tipo, vou brigar aqui pra dominar o planeta Terra. Não. Vamos tentar nos unir e trazer a expansão para todo esse povo, inclusive para nós, que a gente ainda não percebeu, que é acordar de verdade. E mais uma coisa interessante daqui do livro, fala-se que não existem apenas 144 mil universos. Todo esse arranjo aqui citado é originário de apenas um único raio da fonte primordial. E nesse caso, quantos raios essa fonte primordial teria? Essas informações entregues são uma tentativa de linearizar a organização e o arranjo de todos esses blocos da construção infinita da criação, para que a mente humana possa ter um vislumbre de entendimento da grandiosidade de tudo o que há no infinito cosmos.
144 mil universos emanando de apenas um raio da fonte primordial. Fica aí a reflexão, né? Gente, eu gostaria de continuar lendo isso aqui. A gente vai se deliciando com esse conteúdo, falar um por um. Só que, assim, eu vou falar pra vocês, quando eu vim gravar esse vídeo, essa era a minha ideia original, assim, falar rapidamente do começo e chegar em cada um dos agrupamentos, explicar o ritmo, explicar o geográfico, explicar o geométrico, explicar todas essas energias que se interligam para criar, né, esse intrincado sistema. Só que, assim, já sou eu que lute editando esses vídeos e já deu bastante tempo de gravação. Eu acho que pelo menos a gente conseguiu hoje aqui começar a entender esse processo e entrar, né, nesse sistema, assim, de multiverso maravilhoso. I'm gonna miss you, Barry Allen. I'm really gonna miss you too, Cara Danvers. A gente tem outras séries, a gente tem outros filmes que a gente pode correlacionar aqui, a gente pode trazer mais desse livro aqui se vocês gostaram, a gente explica um agrupamento por vez para ficar mais fácil, né? Mas se você gostou do que tá escrito aqui, e assim, isso aqui é uma baita expansão de consciência, esse livro ele é fininho, ele é bem fininho, só que o que ele tem aqui dentro é uma expansão maravilhosa. Mas deixa eu te contar outra coisa, o que você tem aqui dentro é uma expansão maior ainda. Então, procure boas leituras para você poder correlacionar a espiritualidade e tudo isso quando você está assistindo, para você poder expandir o teu nível de compreensão consciencial. E tem uma frase que eu gosto, que tá citada como do Albert Einstein, eu não sei se é, se não é, mas vamos focar na mensagem. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Não deixe de silenciar a mente para ouvir a voz do seu coração e para conseguir até mesmo analisar informações que se conectam com as coisas que vocês estão buscando, para vocês poderem expandir o universo de vocês também. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.